Meu nome é Magda, eu tenho 26 anos. Eu trabalho em um escritório na cidade. E nos fins de semana eu adorava ficar longe de todo aquele barulho e fazer uma viagem para o campo. Felizmente, eu tenho uma cabana em uma pequena aldeia, que fica bem à orla da floresta. Sabendo disso, eu adoraria sair da cidade e passar meus fins de semana naquela cabana. Bem, por que eu parei? Eu vou te contar. Depois de uma semana difícil de trabalho, eu realmente precisava descansar. Então decidi sair da cidade. Fui para casa, fiz as minhas malas, joguei tudo no porta-mala e fui embora. Quando cheguei na aldeia, era tarde da noite. Eu estava realmente cansada da longa viagem e de uma semana exaustiva. Eu fui direto para a cama e adormeci rapidamente. No meio da noite, fui acordado pelo som do alarme do meu carro tocando. Olhei para a janela, mas não havia ninguém à vista. Peguei as chaves do meu carro e apertei o botão para desligar o alarme. Quando o barulho finalmente terminou, me deitei novamente e voltei a dormir. De repente, o alarme do carro disparou novamente. Eu quase conseguia distinguir aquela forma. Era alto, magro e negro. A figura estendeu a mão pelo carro, o que fez o alarme disparar novamente. E rapidamente, assim como um vulto, a criatura correu de novo para dentro dos arbustos. Naquele momento, eu percebi o que estava acontecendo e comecei a tremer de medo. Eu desliguei o alarme do carro e continuei assistindo. Eu não estava com vontade de levantar, então eu simplesmente peguei as chaves e apertei o botão novamente. Tudo estava tranquilo, sossegado. 5 minutos depois, o alarme do carro disparou pela terceira vez. Uma ou duas vezes podia até ter sido um acidente, mas agora eu estava realmente me perguntando o que estava acontecendo. Será que alguém estava fazendo alguma espécie de pegadinha comigo no meio da noite? Eu me levantei e fui até a janela e apertei o botão, mas dessa vez eu não deitei. Fiquei perto das cortinas observando. Alguns minutos depois, vi pela luz da lua uma figura saindo dos arbustos e lentamente se aproximando do carro. A criatura saiu novamente dos arbustos e novamente foi andando silenciosamente até o portão. A criatura parou e removeu o trinco que mantinha os portões fechados. Fiquei paralisada de medo. Eu não conseguia me mover. Minha mente foi dominada por pensamentos de pânico. O que era aquilo? O que ele queria fazer comigo? O que estava acontecendo? Isso não vai embora! Um arrepio percorreu todo o meu corpo, da cabeça aos pés. Minha boca estava seca e meu coração batia muito rápido. Eu estava tão tensa, comecei a cerrar os dentes e os punhos. Eu me controlei e comecei a descer as escadas o mais rápido que minhas pernas permitiam até um andar térreo. Eu queria procurar algo que pudesse usar para me proteger. No entanto, quando estava prestes a acender as luzes, de repente congelei no meio do caminho. A figura estava na janela. Ela pressionava o seu rosto horrível contra os vidros, olhando para dentro, como se estivesse procurando alguém dentro da casa. Eu imediatamente me abaixei atrás do sofá e me escondi. Foi quando eu percebi para que serviam aqueles truques do carro. Ele estava tentando fazer com que a vítima saísse de sua casa. Eu não consegui tirar os olhos de seu rosto terrível. A pele era de uma cor cinza e estava coberta de rugas. Seus olhos eram pequenos e redondos, completamente negros. E em vez de um nariz, havia 2 buracos irregulares. Ele não tinha lábios, apenas uma fileira de dentes amarelados e afiados. Sua respiração estava tão pesada e rouca que embaçava os vidros da janela. Eu só sabia que aquilo não iria embora. Depois de ficar na janela por alguns instantes, houve um farfalhar quando aquela criatura começou a ir para a porta da frente. Observava enquanto ela tentava de alguma forma abrir a porta. O cabo da maçaneta começou a mexer descontrolavelmente. Ele movia para cima e para baixo. Então a criatura começou a emitir um som arrepiante. Não era uma voz humana, era um rosnado profundo e bestial, como um cachorro zangado mastigando um osso. Eu sabia que se ele me ouvisse, ele continuaria tentando até arranjar uma maneira de entrar na casa. Eu apenas me agachei atrás do sofá, me escondendo nas sombras e tentando desesperadamente não fazer nenhum barulho. Lágrimas começaram a correr pelo meu rosto, não importava o quanto tentasse impedi-las. Eu podia sentir o meu pulso batendo nas têmporas e tremia como se fosse uma folha, apenas esperando que aquilo acabasse. Não sei quanto tempo fiquei encolhida ali. Eu devo ter desmaiado porque quando eu acordei, olhei para a porta e a criatura havia sumido. A porta estava no lugar ainda e tudo parecia seguro. Nunca estive tão aliviada em toda a minha vida.
Eu corri escada acima e olhei pela janela. Estava claro e não havia nenhum sinal daquela criatura. Arriscando-me, peguei as chaves do meu carro e corri sem olhar para trás e sem pegar nada. Apenas entrei no meu carro, tranquei as portas e dirigi o mais longe possível daquela aldeia. Eu não parei de dirigir até que cheguei à cidade. Quando voltei para o meu apartamento, rapidamente liguei o rádio e ouvi uma notícia. O locutor disse que em uma aldeia próxima foram encontrados cadáveres de 2 meninas. Seus cadáveres foram mutilados e jogados em um pântano. Eu acho que aquela criatura encontrou o que estava procurando.